Hello? E aí, primo? E aí, prima? Quanto tempo? Pois é, a gente não se vê assim É, faz tempo. aí a Claudinha já entrou, Ó. Robson. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Aí, Cláudia, nem me maquiei hoje. Tá ficando tão trivial fazer live que agora nem me arrumo mais. Nem eu. Primeira live eu fiz escova, me maquiei, botei roupa bonita. Luana. Agora já tá assim, ó. A próxima vai ser de pijama. É isso. Muito bem. Vamos esperar o pessoal entrar um pouco aí. Uhum. Como é que tu consegue botar o fone e apoiar o telefone? Eu tenho tripé. Ah, eu preciso comprar um desses agora. Não tem como, e até para poder filmar o computador, não É. tem, senão não fica. Eu já vi o Até meme. perfume. É. A primeira a gente passou Tá? perfume, É, tudo, tudo. direito a tudo. Teve até uma Rafaela. piadinha que eu mandei pra Cláudia no WhatsApp, mas aí isso a gente não pode contar na live. Tem aquele memezinho, né, que eu vou postar qualquer hora dessas, que é o Dr. Brause, assim, saudade de ser professora, né, minha filha? Porque agora tu é youtuber, criadora de conteúdo, diretora, editora de vídeo. Tá mais Saudade ou só da menos sala de isso. aula, né? Saudade de ser É. professora, minha filha. Eu vi uma dele que era assim, saudade de encher Ô, o Pedro quadro de Souza coisa, Lima. né? Hã? Ó, Pedrão. Aí, Pedrão. Saudade de encher o quadro de coisa, né? É. É, não. Outros tempos. Giz, saudade, giz, transparência, carrossel da Ó, Kodak. ei! As Aí, meu pessoas brother. entregando a idade agora. Não. Vamos começar a falar, vamos entregar toda a idade. Tibe. Muito bem. Tem o pessoal que faz live aí tomando vinho, cerveja. Nossa, eu não sei mais o que é álcool no meu sangue, porque eu acho que eu não bebo desde início de março. Eu voltei de Santa Cruz, o último módulo que a gente teve antes do isolamento, e aí o pessoal tava me esperando em casa com churrasco. E aí enfiei o corpo na jaca Lauren. naquele dia e depois nunca mais. O Aí que eu tomo é, vinhozinho. por um É lado é bom. bom, porque tem muita gente aí se afogando no trago, né? Na quarentena. É perigoso. Eu tô tomando só o vinhozinho que é para manter o nível, né? Eu É. comprei uma garrafa de vinho rosé, tá lá na geladeira, mas não dá vontade, porque eu sou daquelas pessoas que gostam de beber para celebrar. E não sei, esse clima tá meio estranho, assim, né? É, Então, não, não combina não, com celebração. então não vai rolar. Vai ficar para depois, eu acho, meu vinho. Ou se eu me Bom, depender demais, daqui a pouco eu abro aquela garrafa. vamos começar? Vamos lá, Andréia. Vamos, aos pouquinhos. Ó, Andréia de novo aí, hoje estávamos juntos de tarde na live da Da Ângelos. Ângelos. É, isso. Bom, pessoal, boa noite então, né? Colegas aí, ex-alunos, né? Os parceiros como a Cláudia, minha colega desde a graduação, né? E a Alessandra, que eu chamo de prima, apesar de ela não ser prima, né? Mas eu considero como prima. Uhum. Acabou indo, né, recentemente mais para o lado da harmonização, mas nunca vai deixar de ser uma endodontista de mão cheia, Uma né? vez raiz, sempre E raiz, né? sempre raiz, né? Além de colega de doutorado, uma pessoa que gosta muito de pesquisar e estudar, e foi a minha inspiração para entrar na microscopia, né, da É endodontia, a verdade. partir dali, né, que a gente entrou. Então, para mim é uma satisfação poder dividir essa live contigo, né? E vamos tirar as dúvidas dos nossos colegas aí, né? Vamos conversar um pouquinho, Isso, podem ir né? fazendo as perguntas, né? Isso. E Vai, na aí a medida do gente possível, vai, responder. vai respondendo. Uhum. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico, né, em endodontia, que muitas vezes não é tão simples de se fazer, né?
E é claro que a gente vai começar com uma introduçãozinha leve ali, e depois vamos discutir alguns casos clínicos, e aí eu e a Alessandra vamos, né, respondendo as perguntas e vamos colocando a nossa experiência, né, em cima daquilo que a gente já vivenciou até hoje, tá? Eu vou só mudar a tela, passar para o computador aqui, e a gente vai... Deixa eu só enquadrar aqui um pouquinho. Tá. Aí. Pronto. Bom, pessoal, é muito importante, quando a gente fala em diagnóstico, em endodontia, a gente pensar em como conseguir essas informações, né? Então, a gente fala muito nos recursos semiotécnicos dentro da endodontia. É uma aula que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito, né? E eu acho que se a gente não primar pelos mínimos detalhes, né, nessa fase de recolhimento de informações, que não são informações fáceis de tirar, para a gente poder fechar o diagnóstico, a gente começa a perder por aí, né? Então, não podemos assim negligenciar as pequenas informações, aquele detalhe. O profissional que sabe fazer diagnóstico é um profissional que se diferencia, né? É um profissional que se diferencia, né? Isso, independente de ser da endodontia, em qualquer área da saúde, principalmente, ele é um profissional que se diferencia. Para mim, acima de tudo, ele tem que ser um curioso, né? Porque se ele não for um curioso, ele vai deixar passar uns detalhes, né? É claro que o tempo, né? Obviamente, como eu brinco, o diabo é diabo não é porque tem chifre, né? É porque é velho. Porque é velho. É porque é velho. Então, o tempo vai te dando, né? Uma bagagem. Mas, independente da bagagem, tem que ter aquela informação prévia que a gente consegue lá nos bancos de escola, né? Da pós-graduação, da graduação, tá? Para que servem esses recursos semiotécnicos, né? Desde a anamnese a gente precisa isso, que são os dados subjetivos, entrando na parte do exame físico, que é o objetivo, e aí nós vamos para aqueles testes que são os, digamos, os mais específicos para a endodontia, né? O teste de sensibilidade pulpar, alguns usam a terminologia de vitalidade pulpar. Eu acho que, semanticamente falando, o sensibilidade pulpar fica mais adequado, porque a gente vê Exato. sensibilidade Concordo. e não vitalidade, né? Concordo. Os exames de imagem, que ao longo dos anos melhoraram consideravelmente, e alguns exames complementares, né? Então, a partir daí, a gente vai traçando, né, o que a gente quer a partir daquele caso, né? O paciente chegou no consultório, não vamos entrar em detalhes de anamnese, óbvio, mas vamos começar pela queixa principal. E aí, Alessandra, eu já faço uma observação que é o seguinte: muitas vezes o profissional ele não consegue relacionar característica de dor com provável patologia, né? Então, quantas vezes tu recebeste no teu consultório pacientes para fazer endodontia e que, na verdade, eles tinham uma hipersensibilidade dentinária? Exato, Né? e às vezes até encaminhado por colegas, na realidade. Exatamente. Eu acho que essa é a principal razão da gente estar aqui, porque diagnóstico faz falta para todo mundo, endodôntico, né? Com Tô tentando certeza. fixar o nosso tema aqui, mas não tá rolando. Ah, porque tu tem que fixar que tu que é o host. Então, o primeiro detalhe é esse, né? Que é a questão de saber relacionar, né, sintomatologia, sinal e sintoma com provável patologia, né? Uma hipersensibilidade dentinária nunca vai ter uma dor, né, de 8 a 10, né, doendo com frio, com calor, com percussão. Isso não é característica de hipersensibilidade dentinária. Então, o primeiro aspecto importante é isso. E aí entra a questão da queixa principal, né? O paciente chegou, ele tem uma queixa principal. Pode ter até mais de uma, né? Mas ele tem uma queixa principal. Então, nortear essa queixa principal e a partir dali ir buscando informações é fundamental, né? Então, o primeiro ponto, né, que eu acho que é indiscutível. E aí entra a questão da história atual. Bom, hoje,
como é que dói hoje? Qual é a característica do quadro hoje? Ah, hoje dói assim, assim, assim. A minha queixa é uma dor aguda, intensa, do lado esquerdo da face, e ontem foi assim, hoje é assim, né? Qual é a característica hoje, né? E depois nós vamos puxar o pregresso, né? Bom, há 15 dias atrás eu senti ela bem leve, ela foi aumentando. Tudo Deu uma isso é doidinha com frio, né? frio, isso. Eu dei uma mastigadinha, a partir daquela mastigada no amendoim começou Começou a a incomodar. doer. Foi comendo pão. É, Opa! o pão sempre entra na história. Quebrou comendo pão, né? Então essa é uma parte fundamental, né? É a queixa principal, a história da doença hoje e como ela começou. E dentro da história pregressa, outros fatores vão nos ajudar, principalmente naqueles casos mais complexos. Bom, fizeste alguma restauração nesse dente? Ah, há 30 dias atrás eu troquei uma amálgama por uma resina. Opa, pode ser É. esse o danado, né? Pode ser esse, Aliás, né? né? Endodontista adora, né? Isso. A melhor coisa é a troca de amálgama por resina. Principalmente É, quando não tem nenhuma cárie, nenhuma infiltração. Trocou só por estética. Pode ter meio exatamente. milímetro em dentina que vai incomodar. Parece Vai. praga, né? Mas. Batata, né? É, mas é assim. Tá? Bom, eu fiz uma endodontia há um ano atrás, desde lá o meu dente nunca foi o mesmo, e a gente vai buscando essas informações, né? Da mesma forma que na questão, por exemplo, de um trauma, né? Ah, eu há 30 dias eu estava jogando futebol, tomei uma cotovelada. O dente ficou sensível na hora, tudo depois, né? Foi passando. Olha o Rafael aqui me tirando o sarro, o Rafael é meu filho do meio, né? Dando risada Ah, do é pai. ele. É ele. Tá? Oi, Então isso é Rafa. importante, né? Essas informações todas são. Vamos lá. A queixa principal normalmente é o quê? É dor, né? E a dor é um aspecto extremamente subjetivo, né? Por vários motivos. E é aquilo que a gente mais lida, e principalmente a endodontia, quem mais faz urgência dentro da odontologia, né? E a maior parte das urgências são por dor. Para a gente tentar equalizar um pouco esse aspecto que é extremamente subjetivo, a gente pode usar né, aquela, digamos, quantificação da dor, se é que a gente pode dizer isso, né? Ou tentar trazer ela para um pouco mais palpável, né? Para a gente poder buscar informação e, ao mesmo tempo, transformar isso, né, em auxílio do diagnóstico. Né? Tem um dado que tu possa, né, computar para o teu diagnóstico, né? Porque dor é muito Exatamente. subjetivo. Quanto ao aparecimento, se é uma dor provocada e espontânea, a duração, se é uma dor de curta, longa duração, frequência, se ela é intermitente ou contínua, vai e volta, não, ó, tá sempre doendo, faz 5 dias que dói direto, às vezes ela aumenta um pouco, mas ela assim, ó, não desapareceu, nunca desapareceu, né? Localizada ou a clássica difusa ou irradiada, e aí eu já vou fazer um parêntese, né? Tudo isso que a gente está falando, né, ela diz respeito à maior parte dos casos. Né? Biologia não é uma ciência exata, muito pelo contrário, e é aí que a gente tem que levar em consideração. Né? Por quê? Eu já peguei 2 ou 3 casos de abscesso fênix, onde a dor era difusa e irradiada. Né? Bom, é característica de uma patologia como um abscesso, uma dor irradiada difusa? Não. Ela normalmente o paciente relata, ó, é esse dente que me dói. Pode doer o adjacente e tudo, mas ele consegue localizar. Diferente da pulpite irreversível, onde a dor tem uma tendência a ser mais irradiada, mais difusa. Mas isso também pode acontecer. Tá? Então, lembrar que a maior parte dos casos vão responder desta forma, mas a gente pode ter as alterações. Né? E quanto à intensidade, né, a gente procura sempre não induzir o paciente à resposta, né? Ah, dói bastante, ó, dói bastante, ele vai responder sempre assim, né? É a mesma coisa se a secretária ligar no dia seguinte, como é que o senhor está? Está doendo o seu dente?
Sim, Nunca óbvio que fazer tá. esse tipo de... Óbvio É, que vai. Pode estar doendo 0,01, mas está doendo, é. né? Então, tentar colocar assim, né, essa escalinha da dor de leve de 0, né, a 3, de 4 a 7 moderada e de 8 a 10 uma dor intensa. Né? É uma maneira de tentar quantificar. Por incrível que pareça, só o fato de fazer essa escalinha, isso já ajuda também no diagnóstico. Na Né? realidade, seria uma transposição para a clínica da escala visual analógica de dor dos Exatamente. estudos, né? Uhum. Perfeito, é isso mesmo. Vamos adiante, então. Aí um capítulo particular, né? Teste de sensibilidade, né? Ou alguns outros testes que tentaram, né, verificar a vitalidade do tecido pulpar. Né? Infelizmente, né, nós não conseguimos ver, através do nosso teste mais usual, que é o teste com gás refrigerante, vitalidade pulpar. Nós conseguimos perceber sensibilidade pulpar, né? Desde que nós consigamos excitar a fibra nervosa, a delta A. Senão a gente não vai conseguir nem isso. Né? Então ele tem suas limitações? Tem, mas é o melhor teste que nós temos à disposição. Né? É o mais fidedigno, ele pode ser reproduzido. O Enquanto custo nós é não tivermos relativamente o baixo, custo né, comparado relativamente com os baixo, outros testes elétricos ou Doppler, né? Doppler se a nem, gente... né? Não chegou lá na ainda, verdade, mas... só experimental, né? Tanto o É, oxímetro quanto o Doppler seriam os ideais, né, para a gente sonho de consumo de verificar. todo endodontista. Exatamente, né? Só que como é um mercado muito restrito, né, obviamente não existe interesse em produzir um teste que tenha essa complexidade e um custo E o alto, custo, né? né? Um custo alto, né? Para uma meia dúzia de profissionais, né? Então é difícil a gente chegar nesse ponto ali. É interessante na questão do teste de sensibilidade pulpar entender quais são as limitações e realmente a ação dele. Tá? Através disso, nós vamos tentar, né, transpor, né, de polpa viva para necrose, realmente é polpa viva, realmente é necrose, e quais são os indícios que nós temos de uma coisa ou de outra, né, de uma patologia ou de outra. Lembrando, então, que esse tecido é um tecido extremamente complexo, né? Ele é pequeno, mas complexo, né? Apaixonante, né? Eu vou ter que te interromper, porque eu vou ter que rir. Eu vou sempre lembrar do Chico, que ele fez a pulpectomia no paciente e veio, né, a Mostrou. polpa inteira na boca farpada, e aí ele mostrou o paciente e ele... Mas era só essa... Bem grosso. Era essa porcaria que estava me dizendo tudo aquilo. Eu Era, lembro dessa. né? Era, né? Tá ali, ó. Essa é uma foto linda que o Linda Fred foto. Laperrière fez, né, com o microscópio. No momento que ele removeu um tecido pulpar, que tem lá na pontinha, inclusive, uma mineralização. Então, ela começou mineralizando e depois acabou sofrendo um processo de inflamação irreversível. Né? Então, lembrar que esse tecido é um tecido complexo, né? Que ele tem, né, uma característica de... Né, tecido, ele é um tecido conjuntivo, né, altamente especializado Altamente pela sua especializado. capacidade reacional, né, que tem arteríolas, vênulas, sistema linfático e que tem um plexo nervoso. Né? E aí que entra a questão do teste de sensibilidade pulpar. Né? O plexo, né, famoso plexo de Rashkov, né? E aí vamos lembrar a nossa ação em relação ao teste de sensibilidade pulpar. Tá? O teste de sensibilidade pulpar, ele vai agir única e exclusivamente nessa fibra nervosa que é a delta A, que é a fibra, né, que é mielínica, né, que vai fazer aquela condução do estímulo rápido, Rápido. fugaz, e vai, né, responder ao frio. Então, o teste vai responder ali. Ou seja, se eu não conseguir excitar essa fibra nervosa, eu não tenho resposta. Né? Eu não tenho resposta. Então, o tecido pode estar totalmente viável, vital, e não ter resposta. Né? Exato. Essa é a grande limitação do teste de sensibilidade pulpar.
Por que é importante a gente ressaltar isso? Bom, como é que eu vou fazer para excitar essa fibra nervosa? Quanto mais eu conseguir abaixamento de temperatura durante o meu teste, maior a probabilidade de eu excitar essa fibra. Então, esse teste ele precisa ser feito de uma maneira que consiga esse abaixamento de temperatura, né? Eu já ouvi falar de colegas, nunca vi ninguém fazendo, mas já ouvi ouvi falar de colegas que faziam o teste com água gelada. Bom, primeiro que a água gelada tu não vai conseguir um bom abaixamento de temperatura. Segundo, tu não tem como direcionar a água gelada para um elemento dental. Ela vai pegar em outros. E aí tu não vai conseguir, né, ter uma resposta adequada do teste. Né? Que nem fazer um bastãozinho de gelo, na verdade é um pouquinho mais gelado. Na época de faculdade era o anestúdio. Era o que a gente fazia. A gente enchia e botava era o tubete de anestésico. Era assim que a gente fazia. Não tinha o gás refrigerante, mas a gente não tinha... a gente não tinha acesso. Nós na mesma, né? Tu em Porto Alegre e eu aqui em Santa Maria. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, tem resposta ao frio e a fibra tipo C é que responde ao calor. Mas essa informação da fibra C, ela vai ser em relação ao estímulo, né? E não em relação ao teste. Né? Teste com calor a gente não faz. Primeiro, porque a gente não consegue controlar a temperatura. Segundo, porque o excesso de calor ele provoca vasodilatação direta, ao contrário do teste térmico com o frio, que faz uma vasoconstrição e uma vasodilatação compensatória. Né? Então, se eu tiver uma polpa, né, já num processo, né, de degeneração e eu instituir o calor, eu simplesmente posso colocar ela num caráter de reversibilidade. Então, não é um teste que... Tem o estudo clássico do Cohen, né? Que é o mesmo Cohen do Caminhos da Polpa, né? Onde ele mostrou que qualquer aumento da temperatura maior ou igual a 5,6 graus já é capaz de promover dano irreversível à polpa. Irreversível, acima de 5,6. Então, e 5,6 é nada. É o que muitas vezes uma alta rotação, sem adequada refrigeração, faltando diamante, ela vai produzir esse calor que vai, né, levar a uma degeneração, né, do tecido pulpar. Às vezes uma fonte de luz para uma polimerização ou para um clareamento, né, colocada de forma equivocada em cima da estrutura, tudo isso. Vamos adiante. Bom, esse aqui seria o nosso padrão ouro de teste térmico, né, para sensibilidade pulpar. É pegar o dióxido de carbono, né, o dióxido de carbono, que é aquele cilindro, né, que a gente usa para combate a incêndio, né, e através dele retirar esse bastãozinho que a gente chama de bastão de neve carbônica. Esse aí seria o padrão ouro. Se a gente consegue um abaixamento de temperatura em torno de menos 72 graus. Só que é inviável ter isso no consultório. Então, apesar de ser o padrão ouro, ele não faz parte da nossa rotina. Bom, então o que nós vamos usar? Existem no mercado vários tipos de gases refrigerantes, né? Tem alguns que não existem mais hoje, tá? Que eram os gases que tinham CFC, né, na sua composição. Como isso aí destrói camada de ozônio, então todos os aparelhos de refrigeração que eram produzidos à base de CFC, eles modificaram. Né? Então, os DDM, que tinham CFC, que é dicloro de fluorometano, esse a gente não tem mais à disposição. Né? Nós temos os tetrafluoretanos, que são os que promove um maior abaixamento de temperatura e alguma associação de propano mais butano. Né? Mas, basicamente, se nós consumirmos tetrafluoretanos, nós estamos bem servidos do ponto de vista de abaixamento de temperatura. Tá? Então, olhou na embalagem tetrafluoretano, o Endofrost antes era propano mais butano. Eu não sei qual é a composição atual dele hoje. Né? Mas ele era propano mais butano. Né? Ele era assim. Os outros, menos 20, menos 50, todos são tetrafluoretanos. Eles eram DDM antigamente, né? Mas hoje são todos tetrafluoretanos.
Então, primeiro aspecto importante isso. Escolha um gás refrigerante que seja um tetrafluoretano. Aí não tem erro. Né? Tinha o hidrofluorcarbono, né? Mas o tetrafluoretano são os melhores. Para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade a respeito de como se quantifica, né, esse abaixamento de temperatura, existe uma tese, né, uma dissertação de mestrado do professor Luiz Eduardo Irala, né? Ele fez na UBRA, né? E foi a partir dessa Foi meu dissertação colega de mestrado, teu colega de mestrado, foi na minha Irala. turma. Uhum. A partir da tese dele que a gente se baseou, né, para o protocolo do uso do gás refrigerante. Né? Então, esse protocolo, ele segue alguns passos, né, que são importantes. Quando a gente aprende lá na graduação, ou mesmo até na pós-graduação a fazer um teste térmico, né, a gente deve receber esse tipo de informação que é a mais adequada. Mas nós não recebemos dessa forma, né? Quando a gente aprendeu, o que era? Botava o gás refrigerante, né, e saía correndo para encostar a bolinha de algodão no dente. Ou pegava aquela hastezinha de cotonete cortada ao meio e fazia a mesma coisa. Chegava correndo para encostar no dente. Na verdade, a gente não deve fazer dessa forma por dois motivos. A haste de cotonete não é a melhor. Por quê? Porque aquele algodão que está na ponta, ele não está denso. Né? Então, porque ele tem a haste no meio. Então, eu não vou ter uma cristalização do gás refrigerante de uma forma compacta ali. Se eu pegar e fizer uma bolinha de algodão, né, e comprimir bem essa bolinha de algodão, eu vou ter mais densidade ali. Então, o gás refrigerante vai ficar por mais tempo, né, e promover um maior abaixamento de temperatura. Então, o primeiro aspecto importante é esse. Segundo, eu devo aplicar o gás refrigerante e aguardar alguns segundos para que ele cristalize. No momento que ele cristalizar, ele vai produzir um abaixamento de temperatura maior. Então não dá para chegar e sair correndo. A técnica, resumindo, ela é o seguinte: eu vou aplicar o gás refrigerante na bolinha de algodão que eu faço durante 4 segundos. Então, vou borrifando 4 segundos. Alguns perguntam, precisa usar aquela hastezinha que vem junto no gás refrigerante ali para colocar? Não precisa, né? Não precisa. Eu posso aplicar direto, sem problema nenhum. 4 Até segundos. porque a gente perde essa hastezinha. Exatamente. Na primeira ele vai embora. Oi, Cris. Cris. Aí aplica 4 segundos. Espera 4 segundos para cristalizar. Chega lá, leva ao dente e aguarda uns 4 segundos para promover o abaixamento de temperatura, desde que o paciente não tenha dor, é óbvio, né? Senão, o professor Charles mandou ficar 4 segundos grudado aqui e o paciente está gritando. Tá? Não teve resposta, refaz. Faz pela vestibular. Aonde tem recessão, faz pela recessão. Quanto mais próximo eu tiver do tecido pulpar, mais fácil eu ter a resposta. Tá? Então, basicamente é isso. São 12 segundos. 4 aplicando, 4 aguardando cristalizar e mais 4 esperando a resposta no dente. Repete, faz no homólogo e assim por diante, como a gente aprendeu. Cuidado na técnica. Primeiro, não devo tocar na gengiva, senão a resposta do paciente pode ser, eu senti, mas senti o quê? O gelado na gengiva. Tá? Sim. Né? Que é também, né, te interrompendo aí, mas que também é o problema que a gente encontra aí nos estudos com o oxímetro, né? De ele responder ao fluxo de tecido fluido crevicular ou tecido gengival. Sim. Do tecido então, todo gengival. Cuidado né? Nesse teste também tem que ser levado em Por consideração. causa disso. Fazer uso em todas as faces, né? Então testar mais de uma vez para a gente ter resposta. Tá? Já que a gente está na época de fake news, né? Nós temos também dentro do teste de sensibilidade pulpar uma fake news, né? Ou mais de uma fake news. Né? Nós temos as respostas falso-negativas, né? Que são as nossas fake news. Né?
Aonde tem restauração protética, restauração extensa, seja ela metálica, cerâmica, resina, quanto mais longe do tecido pulpar estiver o abaixamento de temperatura, menor a probabilidade de excitar a fibra delta A e de ter resposta. Tá? Então, isso é um ponto já passivo. Tá? O que mais? Risogênese incompleta. Na risogênese incompleta, eu tenho imaturidade da formação do plexo nervoso, plexo terrástico. Então, se eu tenho maturidade, eu tenho vitalidade e não vou ter resposta. Se eu tiver lesões cariosas profundas, o que acontece, né, numa lesão cariosa profunda ou numa restauração profunda? Mineralização da câmara pulpar, dentina reacional, secundária, terciária, reparadora, como queiram chamar, e eu vou ter mais distância do abaixamento de temperatura. Trauma recente. O trauma recente acontece o seguinte, a fibra delta A é uma fibra mielinizada, tem bainha de mielina. Quando acontece um trauma, eu posso ter uma despolarização, ou seja, né, alteração de carga elétrica da membrana dessa fibra. A polpa continua viva, o estímulo passa por ali, só que ele não é lido. Né? Então, eu não tenho, né, não vai até o córtex e volta para ter a resposta dolorosa. Essa repolarização, tem estudos que mostram que ela pode demorar até 1 ano para acontecer. Ou seja, se eu não tiver outro indício de necrose, fístula, dor, edema, ou outra alteração, como uma reabsorção interna, tudo, eu não posso fazer o acesso a esse dente. Então tem que ter outros indícios, né? Então, e aí, se a gente pensar em trauma em paciente com ápice incompleto, nem o exame radiográfico não é conclusivo. Nada, porque tu pode ter uma sugestão de uma periapicopatia e não ter nada disso, polpa vital. Né? Tu tem aumento do espaço do ligamento periodontal, apesar do ligamento não estar maduro ali, ou seja, tu não consegue ver nem o contorno do ligamento, né? Então simula muito uma periapicopatia, né? Crônica. Tá? A pulpotomia, porque tu não tem o acesso, né, de abaixamento de temperatura sobre a polpa. Tá? Aqui o calor a gente já falou, né? Então não é um teste válido, né? Não é um teste válido. Eu não tenho experiência com teste elétrico, Alessandra. Não sei se tu tem alguma coisa com teste elétrico em relação a gente teve a oportunidade de trabalhar numa especialização. Até perguntei ali quem é. Entrou um perfil ali, endodontia UFSC. Aí perguntei quem era, mas acho que de repente já saiu. Eu tive a oportunidade de usar no especialização, em 1996, né? Mas nem me lembro mais, né? A pessoa recém-formada nem registrou como é que era. A gente percebe que esses testes hoje, eles não tiveram uma evolução, senão eles teriam substituído o nosso clássico teste com o gás refrigerante, né? Então, na verdade, eles têm mais limitações que o teste com gás refrigerante, né? E o custo mais elevado. E o custo mais elevado. Aí um exemplo do oxímetro, né, de pulso, que é adaptado, obviamente, para a estrutura dentária, e o laser Doppler. Talvez seja o futuro, né, do teste aí sim, de vitalidade pulpar. Né? Eu brinco não, que na realidade é um teste, é mais do que vitalidade, porque o laser Doppler, ele vai me dar a viabilidade. Exatamente. Viabilidade, porque ele pode estar vivo, mas em cima do muro mais o fluxo, exatamente. Né? Ele vai te mas dar todo o futuro, fluxo. Imagina, para quem não sabe, né, eu trabalho com laser terapia já há uns 15 anos, talvez até mais, e dou aula de laser terapia há 12. E eu sempre falo no laser Doppler para a gente fazer teste de viabilidade pulpar e falo, é o futuro, e continua sendo o futuro. Continua sendo o futuro. Continua sendo o futuro. Mas nós vamos ver o que? Nós vamos ver o fluxo, né, desse tecido, né? Todo o fluxo dele. E não só o fluxo, como o grau de saturação. De saturação. Nas hemácias. Uhum. Então... esse é o padrão ouro, né? Mais do que ouro. Ouro, prata, rubi, diamante, tudo. E o nosso exame de imagem, né? Felizmente isso evoluiu, né? Para vocês terem uma noção, essa imagem foi a primeira imagem de um buraco negro, né?
Então, olha o que é a qualidade dos telescópios hoje, né? E isso acontece com a própria tomografia. A primeira tomografia que eu pedi para um paciente, que inclusive era um professor meu, foi há mais de 10 anos atrás. Ela só ganhava o aspecto tridimensional, né, que a radiografia não tinha. Mas em relação de qualidade de imagem, era mesmo. É muito mais artefato, era muito mais difícil a leitura do que uma radiografia convencional. Exatamente, né? Diferente das tomografias hoje, né? Então, ó, meu querido professor Hector, meu colega lá de BH. E a tomografia, então, ela entrou para, digamos, ser um grande diferencial hoje no diagnóstico, né? Claro que ela não é só usada para o diagnóstico em endodontia, né? A gente usa, né, muito para, digamos, para estudar aquilo que a gente não consegue enxergar de outra forma, mas do ponto de vista de diagnóstico é fundamental. Não vai substituir ainda a radiografia por questões óbvias de custo, de carga de radiação, né? Mas também é o futuro, né? Nós vamos ter cada um no seu consultório um tomógrafo. Nós não, porque nós já somos velhos, né? Mas os mais jovens... Eu vou estar aposentada pela... Quer dizer, não sei, né? Do jeito que tá. 90 e fazendo isso. Aproveita a tremelico da mãe. Mas assim, ó, então é uma situação que realmente, né, a gente ganha muito, né, com o diagnóstico, né? Nós vamos ter alguns casos ali que eu vou passar rapidinho aqui. Mas nos Estados Unidos já é uma realidade, né? Já. Não sabe ainda, endodontistas lá têm tomógrafo no consultório, fazem tomografias no transoperatório, inclusive, né? Tá chegando aqui no Brasil, né? Tem alguns colegas que já têm, já o Patrick, o Fred, né? Alguns colegas que têm, então isso, né, vai ser o futuro, né? Rastreamento de fístula é um teste simples, barato e que ajuda a fazer diagnóstico diferencial, tá? Então não pode ser deixado lá. Se tem uma fístula, tem que rastrear essa fístula, né? Às vezes é óbvio que, né, o trajeto fistuloso vai dar numa determinada periapicopatia crônica, ali, numa periodontite apical crônica, mas muitas vezes ela vai levar para, né, uma parte lateral da raiz, o que pode indicar uma fratura, uma perfuração, né, algo semelhante. Tá? Uma reabsorção, né, algo que tenha... exames complementares, teste de anestesia é o último que a gente faz, né? Esse é o clássico, né? Muitas vezes se fazia avaliação de fraturas, pedindo para o paciente, né, morder ali uma espátulazinha de madeira para ver se tinha afastamento, usar um corante como azul de metileno, né, para fazer a marcação do traço de fratura, isso também. Mas hoje a gente usa muito a questão da magnificação. Então, microscopia, lupas. Não adianta querer enxergar uma trinca numa tomografia. São raríssimas as tomografias que existem no mundo hoje que conseguem, através de softwares que limpam a imagem, que dão uma condição, né, que são aparelhos que têm FOVs menores, tu consegue ver detalhes, até às vezes um canal lateral mais amplo tu consegue ver. Mas não dá para querer enxergar. Tanto que as tomografias, ainda hoje, elas dão muito falso positivo. Recebe o laudo da tomografia, né? Olha, tem uma trinca aqui, tem uma fratura. Na realidade, não tem essa trinca nem a fratura. Tá? Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Por isso que eu acho interessante, independente de ser especialista ou não em endodontia, mesmo clínico, ele tem que aprender a mexer na tomografia. Tá? Porque mexendo na tomografia, tu tira o viés, não que eu não confie em laudo radiológico, né? Mas tu tira o viés do que o radiologista está vendo e tu relaciona mais com a prática clínica. Com a clínica, né? Com a clínica. Então é fundamental tu aprender a mexer na tomografia, e é simples, pessoal, é simples.
para tu conseguir uma informação mais próxima daquela tua realidade clínica. E não tem como o radiologista laudar tudo. Ele teria que morar dentro da clínica de radiologia, né, coitado? Não tem como. Ele vai laudar aquilo que é o principal, né, baseado nas informações que ele tem, que são muito menores. E às vezes ele, naquele corte específico que ele resolveu printar ali, né, botar na tela dele ou botar na lâmina para te mandar, não tá o que a gente quer ver. Né? Então, tu ter o conhecimento de usar um software desses de Daikon, né, para poder navegar nessa imagem, buscando exatamente o que tu quer, é outro mundo. Né? Não sei como é que a gente fazia endodontia antes. Fazia. E fazia. Que depois que a gente entra nesse mundo, a gente tem a percepção do que a gente fazia antes. Né? Enquanto a gente não entra, a gente, né, vai galgando cada tempo. A ignorância é uma benção. A ignorância é uma benção. Né? Eu fiz questão de colocar essas imagens que mostram trincas. Hoje é a realidade, né, de consultório, a síndrome do dente gretado. A gente podia fazer uma live só sobre síndrome do dente gretado. Né? Podemos até combinar uma. Porque, na verdade, é o dia a dia de consultório hoje. Né? E mesmo em dentes rígidos. Né? Dentes que chegam com sintomatologia. Prestem muita atenção, né? Por isso que a curiosidade é a que faz a diferença. Né? Olhou na radiografia, mas a restauração é muito superficial. Não pode ser esse dente, tem que ser o do lado. Não pode ter alguma coisa nele. A radiografia não está mostrando cárie, a restauração é superficial. Não pode ser esse aqui o que tem pulpite. Como não? Quantas restaurações, Alessandra, tu tirou e embaixo de restaurações rasas existia uma trinca que pela trinca penetrou a bactéria e levou a necrose ou processo inflamatório pulpar. Isso é cada vez mais comum. Então, não negligenciem imagem dentária com restaurações pequenas ou mesmo dentes rígidos, porque ele pode estar trincado e por ali que entrou o fator etiológico. Né? Tem uma pergunta importante ali agora, Charles. A gente vai fazer, promessa, uma live sobre o síndrome do dente gretado, mas a Marina está perguntando se a gente indicaria ESO para todos os dentes gretados. Absolutamente não. Não. Isso vai depender do tamanho da greta. Absolutamente não. Né? Dos teus recursos para tentar né, conter isso, da perda de estrutura dentária que vai ter no acesso endodôntico. Tem uma série de fatores aí. Fiquem ligados na próxima live aí no futuro. Vamos fazer sim. Na verdade, o que a gente avalia com a magnificação é a profundidade dessas trincas. Né? No momento que a trinca, vamos imaginar no molar, ela desce na parede mesial, ela entra no canal mesiolingual, ela sai do canal mesiolingual, atravessa o assoalho, entra no distal e sobe pela distal, é exodontia. Essa não tem o que fazer. Né? Agora, eu já peguei, inclusive, colegas dentistas, né, professores, que tinham 4 trincas, mas parava ali na base do assoalho. Sim. Charles, precisa tirar o dente e fazer implante? Eu disse, olha, a endodontia vai te resolver. Agora, se tu não fizer 2 coisas, um abraçamento dessa estrutura e um controle do fator causal, que normalmente é o bruxismo, o contato prematuro, aí não tem milagre. Né? Então ele vai ter que fazer esse controle. Se ele não fizer esse controle, né, ele vai acabar perdendo o dente. Tá? Eu só quero passar rapidinho aqui para... Né, que nós temos 15 minutos aqui, o tempo passa rápido. Alessandra, tem mais alguma pergunta que tu tenha olha, acho que não. verificado do pessoal aqui? Não, era só essa, eu acho. Bom, deixa eu passar aqui. Não vou passar necrose e tudo, vamos passar um... Esse caso clínico aqui é o seguinte, pessoal, tá? Aí entra a questão da curiosidade. Essa paciente, ela estava quase 1 ano. Inclusive, acho que a Lauren está na nossa live aqui. Foi até, né, uma paciente que a Lauren também teve oportunidade de atender. E foi, acho que a Lauren que me encaminhou essa paciente. É uma paciente que estava 1 ano.
né? Fez a endodontia e depois da endodontia ela tinha uma sensibilidade no palato. Esse é um terceiro molar, é o 18, né? Ela tem uma ponte fixa ali. E ela tinha uma sensibilidade pelo palato, de vez em quando sentia um pouquinho de edema, né? Olha a radiografia, alguma coisinha no periápice, tudo, e ninguém chegava a um diagnóstico. Não, olha, a prótese está bem, o protesista dizia, a prótese está bem, não tem nada. Beleza, vamos fazer a tomografia então. Faz a tomografia, e o que se enxerga na tomografia? Óbvio que uma alteração maior do que a gente vê na radiografia. E aí, faz o quê? A prótese muito bem feita, muito bem adaptada. Vamos ajustar a oclusão? Está aqui a Marina colocando. Vamos ajustar a oclusão? Ajusta a oclusão. Só que aqui já não era mais a oclusão, né? Na verdade, o que tinha? Eu tinha um processo inflamatório crônico, uma periodontite apical crônica, e a paciente, o que tem que tirar tudo? Não dá? Bom, como a gente tem microscópio, a gente oportuniza para o paciente um tratamento um pouco mais conservador. Sabe o que tinha esse dente? Ele tinha uma perfuração lá na bifurcação desse canal. Era um canal até o terço apical, e em apical ele bifurcava. Nessa bifurcação tinha uma perfuração. Onde é que eu entro no diagnóstico? Conseguiu fazer esse diagnóstico com o microscópio, fazendo uma abertura através da prótese? Abriu a prótese. No momento que eu desobturei, eu percebi um exudato naquela região. Não tinha sangramento, não tinha nada. Bom, porque isso é um fator dificultante, né? Os dentes que vêm com prótese abraçando, assim, mesmo que a gente faça essa abertura para, né, fazer o acesso, a luminosidade acaba se perdendo, né? Quanto mais penetra, né? A sorte que como ele era um canal grande no início, ele facilitava essa localização, né? Depois foi selado com MTA, eu selei o resto do canal ali com o MTA todo, né? E 15 dias depois, entro eu no mercado e encontro a paciente, né? Aquela clássica, né? Enquanto a paciente, eu só estava esperando, né? Doutor, não sinto mais nada no meu dente. Bom, daí dá um alívio, né? Aí entra a questão do diagnóstico. Se não é a tomografia, a gente ia ficar na dúvida. Se daqui a pouco tinha uma trinca na raiz. E para observar a trinca, o que eu teria que fazer? Teria que tirar toda a prótese. Sim. A ponte fixa toda, né? A tomografia me mostrou que a perda óssea era na região periapical. Não pegava perda óssea lateral. Se tivesse perda óssea lateral, aí eu ia desconfiar mais de uma fratura, né? De uma trinca contaminada ali. Então, foi fundamental para o diagnóstico, né? A tomografia. Perfuração. Esse caso, ele foi feito por uma colega há mais de 20 anos. Tá? Quando ela foi fazer endodontia, ela não encontrou o canal distal. E realmente a gente não percebe canal distal aqui. Tá? E ela parou ali. Fez uma boa endodontia e parou ali. Quando ela foi fazer essa procura, e nós já fizemos essa procura, e produzimos o quê? Uma perfuração. Isso já aconteceu contigo, aconteceu comigo, né? Da hora de desgastar, localizar um canal, perfurar. Faz parte. Ela colocou na época MTA. Essa paciente chegou com uma fístula por vestibular e essa imagem aqui. Bom, o que a gente vai chegar à conclusão? Perda óssea na furca. Perda óssea em furca. Se o paciente não é periodontal, ou ele está com uma perfuração, ou ele está com uma reabsorção, ou ele está com uma fratura, né? Uma trinca. Não tem outra justificativa. Se não é um paciente periodontal, e era esse caso aqui. Sugestão para paciente, faz a tomografia. Tomografia mostrou o quê? Perda óssea naquela região. Não tinha o canal distal realmente. Então eu fiz o quê? Removi aquele material, acessei a área da perfuração, né? Só que às vezes a gente não acredita, né? Que vai dar certo, né? E aí vocês vão ver que a imagem aqui mostra em questão de 6 meses, sem localizar canal, sem nada, até porque não tinha periodontite apical crônica. Tá ali, ó. Saúde para o paciente. Tá?
Então, essas são as ferramentas que nós temos, né? Não tem como deixar, né, de usar uma tomografia. Ah, Charles, mas eu moro lá em Bossoroca, lá não tem tomo. Bom, aí são as nossas limitações, né? Como nós não tínhamos nem aqui em Santa Maria há 15 anos atrás, né? Mas agora que nós temos, né, nós não podemos deixar de usar, né, o recurso. Tem um custo maior, tem uma carga de radiação, né, que é igual a uma panorâmica, perfeito. Tá? Mas é o recurso que nós temos à disposição e que vai nos elucidar vários casos. Tá? Alessandra, alguma outra consideração para a gente fazer aí? Não, acho que estamos indo no caminho certo, né? Eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, não sei se a maioria dos colegas que estão assistindo são clínicos ou são especialistas, né? Mas a gente a minha preocupação maior, acho que até a gente pode fazer uma outra live sobre isso também, mas temas para lives temos aos montes. Temos muitos. Do diagnóstico pelo clínico também, né? Porque aqui a gente está trabalhando muito com a especialidade mesmo. Eu tenho, né? Já chegou pro especialista casos difíceis de diagnosticar, difíceis de solucionar, e como o especialista vai manejar isso, né? Então, acho que exatamente, é isso aí, né? A gente precisa, eu acho que hoje, eu vou contar até a piadinha, né? Que as gurias me chamavam, como é que diziam que era o meu consultório na época do doutorado? E que as gurias diziam que eu não tinha um consultório, que eu tinha o quê? Tu tinha uma boutique. Era a boutique da Endoale. É. Porque eu era a louca da tecnologia. Tudo que lançava, eu comprava. Eu fui a primeira da... Dr. Gilbert. Hello, Dr. Gilbert. A segunda ou terceira, talvez, no estado a ter microscópio, né? Então, eu sempre me joguei muito nas tecnologias. E eu acho que hoje a gente pensar numa endodontia de ponta por especialista ou por alguém que, né, um clínico que busque excelência na endodontia, sem lançar mão das tecnologias que a gente tem. Né? Não dá para não precisa ter um tomógrafo no consultório, mas tem uma parceria com uma clínica de imagem, diagnóstico por imagem, né? O microscópio ou pelo menos uma boa lupa, né? Vão fazer toda a diferença. Eu não consegui assistir a live do professor Carlos Murgel hoje, que era no mesmo horário da minha live da Ângelos. Tá difícil a gente acompanhar, né? Mas eu tava vendo a gravação da live, né? Não consegui ver salva tudo, né? Quando terminar, tu salva, tá? No teu perfil vai ficar. Ok. Na verdade, daí eu tava assistindo depois, né? Não consegui assistir tudo. E ele falou exatamente isso, né? A questão, por exemplo, assim, o endodontista ou o clínico que se dedica à endodontia, ele tem que lançar mão da tecnologia. Agora, não adianta tu ter a tecnologia, e é uma coisa que o Murgel sempre falou, em todos os cursos que eu assisti dele, que não foram poucos, que não adianta tu ter a tecnologia e tu não conseguir e não saber usar, tu não treinar. Né? Isso então... é uma outra coisa que eu acho que tem que ficar claro para os clínicos e para os nossos indicadores, porque às vezes eu recebo, tu deve receber, vários outros endodontistas, o Pedro deve receber, sim, né? Manda lá para a Alessandra, para o Charles, para o Pedro, que eles têm microscópio. Eles têm ultrassom. Cara, o microscópio e o ultrassom não fazem endodontia sozinhos. Exatamente. Né? Então não é ele que vai resolver. Se o caso não tem solução, não é o microscópio, não é o ultrassom, não é o localizador apical que vai resolver. Quem vai resolver é o endodontista. Né? Então, ter a tecnologia e saber usar. O mas domínio, principalmente né? saber fazer o diagnóstico. Da onde a gente pode, até onde a gente pode ir, né? Até onde vale a pena. Né? Eu brinco, o Charles está, né, que eu estou cada vez mais longe da endo. Eu agora, além da harmonização, estou fazendo especialização em implantodontia, porque justamente eu senti essa dificuldade. Até onde eu posso ir como endodontista, arriscando perda de osso, indicando um aumento de coroa, uma prótese, uma risectomia, que vai levar uma perda de osso no futuro, que eu vou precisar uma chance de sucesso baixa, né? E que vai piorar o prognóstico de uma futura implantodontia. Então, isso faz parte do diagnóstico em endodontia também. Conhecer as tecnologias e saber até onde eu posso ir sem prejudicar o paciente. Não é só porque eu sou endodontista e não sei fazer implante que eu vou me agarrar naquele dente até a morte. A não ser que eu tenha... até onde eu posso ir.
Tu sabe que eu coloquei um caso hoje na verdade foi da outra live, mas eu repeti hoje porque aquele dia tivemos um problema técnico, né, de internet. Que é um caso de um incisivo central com reabsorção, com uma enorme de uma periodontite apical crônica, mas era um caso que tu não tinha como tu colocar um implante imediato. Um 21. Né? Então, se tu fosse colocar um implante, teria que remover o dente, tu teria que esperar 2, 3 meses para colocar o enxerto, porque nem enxerto podia colocar ali. Né? Colocar o enxerto, né? Esperar o enxerto se integrar, para depois colocar o implante, tudo. Isso vai quase um ano, né? Às vezes de tratamento. Às vezes né? mais. Às vezes mais. E aí o paciente tem que ficar com um dentinho esplintado ali, porque não tem outra alternativa. Ou uma né? perereca. Ou uma pererequinha, não tem outra alternativa. Aí o que eu propus ao paciente era o seguinte, né? Vamos tentar fazer via canal para a gente devolver saúde. Não era preocupação em manter o dente, quanto tempo durasse, óbvio. Sim. Durou 2 anos e meio, né? Agora ele vai fazer o implante imediato. E só Só que durou agora ele tem osso. Agora ele tem osso. Né? O osso que tinha sido perdido legal. Pela lesão endodôntica foi recuperado e agora eu tenho osso para fazer o implante imediato. E só não durou mais tempo porque ele não fez, né, a resolução restauradora, né, da maneira adequada. Tá? Se ele até porque ele já está provavelmente pensando na frente que ia... ele assim, deixa assim que vai rolando. Agora ele teve uma fratura, né? Uma fratura oblíqua da raiz, e aí não tem, né? Só que agora ele primeiro foi devolvido saúde, porque o quadro dele era caos, né? Um caos. E depois foi devolvido osso. Agora ele faz o implante imediato. Né? E isso é importantíssimo, porque pensando agora o meu lado implantodontista, né? Ainda em formação, mas né, termino no final do ano, se o Coronga deixar, a gente terminar a especialização. Nós temos 3 minutos, viu? 3 minutos. É extremamente importante, porque no dente anterior, em área estética, se eu removo, extraio esse dente, faço um enxerto para depois lá na frente fazer o implante, eu tenho uma dificuldade depois de fazer preservação de tecido mole. De estética vermelha para esse paciente. Estética vermelha é fundamental. Né? Então, isso aí que tu tá falando é assim, fundamental para implantodontia também. Então, a ideia é trabalhar sempre junto, né? É o que eu digo assim, eu trabalho numa clínica que tem um profissional que tem 30 anos de experiência em implantodontia, que aprendeu implantodontia com o Branemark lá na Suécia, que virou amigo pessoal do Branemark. Aí quando ele chega para mim e diz assim, Charles, vamos tentar salvar esse dente e colocar implante aqui é complicado. Aí tu imagina, né? Então, nesses 7 anos de convívio mais próximo, eu aprendi muito de implantodontia, né? E ele aprendeu muito de endodontia. Então, a gente troca muita informação. Charles, vamos tentar aqui. Às vezes a gente faz algumas coisas. Ele é periodontista de formação. Importante. Isso é muito importante, que eu vejo muito nos nossos grupos de endodontia, de Facebook ou de WhatsApp. Isso aí não tem solução. Extrai e depois faz o implante. E aí calma. Calma, porque a gente tem que pensar na preservação de osso. A hora que eu extrair um dente e não fizer nada, eu perco o osso. E aí, para implante, já ferrei. Então, acho que mesmo como endodontistas, a gente tem que estar ligado, exclusivamente endodontistas, que hoje não eu acho fundamental. Eu acho fundamental. A interdisciplinaridade. Exatamente. Bom, assim, pessoal, né? Vamos antes que a gente caia. Despedindo, antes que a gente caia, né? Agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Colegas como o Hector, a Cláudia, a Andreia, né? Pedro, né? Dr. Gilbert, né? Diretamente dos Estados Unidos, aqui participando também, né? Marina, muito bom, fez o professor curso lá. Ali, implantodontia tem que andar de mãos dadas com a endo, jamais concorrentes. Por isso que agora eu sou os dois. Mas agradecer a Advance, né, Alessandra? Isso. Né? Nós vamos começar a especialização agora na metade do ano, infelizmente, né?